Muito bem, continuando aqui com os nossos requisitos para o Pegasus, vamos falar um pouquinho agora do módulo PCP. PCP é o módulo de controle de produção. A operação de produção de materiais envolve o planejamento, programação e controle da produção envolvendo atividades de apazamento, aprazamento, sequenciamento e programação. Planejamento e controle de produção é o departamento que permite a continuidade dos processos produtivos na indústria. Controla a atividade de decidir sobre o melhor emprego dos recursos de produção, assegurando assim a execução do que foi previsto no tempo e na quantidade certa e com todos os recursos corretos. Então é um módulo muito utilizado para indústrias, né? Para aquelas empresas que precisam controlar a produção de materiais, de itens, tá certo? Algumas vezes essa empresa produz e vende esse material no mercado, normalmente. Outras vezes ela apenas produz e entrega para ser vendido por outras empresas, tá bom? Perfeito. Então, você já vê, né, que é um módulo que não é utilizado pela maioria das empresas, tá? Apenas algumas é que vão utilizar este módulo aqui. Lá no T2TRP 2.0, tem um artigo que fala sobre o PCP, que introduz, né, a ideia do PCP. É interessante que você leia. Então lá vai ter uma introdução, depois vai falar sobre as características, né, sobre as funções da produção, sobre o módulo PCP, o que é que vai ter nele, engenharia de processo, engenharia do produto, marketing, qualidade, manutenção, suprimentos. Daí tem a ordem de produção e a ordem de compra. Enfim, é interessante que você leia sim este artigo para ter uma ideia inicial do que se trata. Esse artigo aqui é apenas um breve resumo do que é o módulo de controle de produção, tá? Se você vai trabalhar com isso, você precisa ler mais, né? Ler alguns livros, para que você compreenda totalmente como é que a coisa funciona. Ou o material disponível na internet, não precisa ser necessariamente livro, tá? Beleza. Então, em relação ao módulo controle de produção, vamos dar uma olhada aqui como é que ficou a nossa modelagem, tá? O módulo controle de produção ele se encontra nessa posição aqui, ó, do DER. E nós vamos olhar agora as tabelas que fazem parte dele, tá? Bom, a primeira coisa que nós temos aqui no módulo controle de produção, né, é a instrução. Na tabela de instrução, eu cliquei duas vezes nela aqui, nós temos aqui o código da instrução e a descrição da instrução. A instrução é como aquele material deve ser desenvolvido, deve ser produzido, tá? Então, nós temos aqui a instrução na ordem de produção, tá? Quando clicamos aqui, nós podemos ver que ela é uma tabela de meio, ok? Nós temos aqui o ID da instrução e o ID do cabeçalho da ordem de produção, tá? Então, ela vai servir como uma tabela de meio, né, de N para N, para a tabela de ordem de produção aqui, tá bom? Essa aqui é uma das tabelas mais importantes deste módulo, né? Em conjunto com o detalhe da ordem de produção. Então, no cabeçalho da ordem de produção, nós teremos o seguinte, ó, teremos o início, a previsão de entrega, o término, o custo total previsto, o custo total realizado, o porcento da venda e o porcento do estoque, tá? Então, desse item que está sendo produzido, fogão, quanto vai ser, qual é a porcentagem desse fogão que vai para a venda, qual é a porcentagem desse fogão que vai para o estoque, tá? E aí a gente coloca em cima da ordem de serviço, né, aliás, da ordem de produção, as instruções para que ela seja realizada, tá bom? Continuando aqui, então, nós temos o detalhe da ordem de produção. Então, aqui no detalhe, nós vinculamos o detalhe a um produto e colocamos qual é a quantidade que é para ser produzido, a quantidade para produzir, a quantidade produzida, né? Era para ser produzido 1000, mas foi produzido 800. Aí vai ter uma observação, porque foi produzido 800. A quantidade que foi entregue, qual foi o custo previsto antes da produção e qual foi o custo realizado. A gente vai gastar 1 milhão, gastou 1,5 milhão. Uma coisa deu muito errado aí nessa produção.
Tá, daí nós temos aqui uma tabela de serviço. Tá? Essa tabela de serviço aqui nós vamos colocar então quais são os serviços que devem ser realizados, né, para o que está aqui para cada produto que está sendo desenvolvido, tá? Então tem aqui, ó, o início do realizado e o término do realizado, horas do realizado, minutos do realizado, segundo do realizado, custo do realizado. Esses mesmos campos nós temos para o previsto, tá? Início, término, horas, minutos, segundos e o custo previsto. Então tá, você está fazendo então, vamos dizer, é uma indústria de baldes, né? Então para fazer o balde precisa de uma máquina, né? Essa máquina ela tem que estar em operação, tem que estar em funcionamento, mas precisa também de duas pessoas para colocarem uma determinada matéria-prima no início dessa máquina, tá? Então nós vamos ter que colocar essas instruções aqui, nessas tabelas, tá? Daí nessa tabela de serviço, né, nós vamos colocar, ó, o início previsto para que essa produção seja realizada, deve ser colocar a data, né, e o término previsto para que essa produção seja feita, sei lá, 1 milhão de baldes, é no mesmo dia, ou 2 dias depois, tá? Quantas horas são previstas para essa produção? Aí você coloca lá, 20 horas. 20 horas úteis, 16 horas úteis, são 2 dias, né? Quantos minutos são previstos? Converte hora em minutos. Quantos segundos são previstos? Converte tudo isso daqui em segundos, tá? Qual é o custo previsto? 100 mil, um exemplo. Daí, quando terminar esta produção, é preenchido então o realizado, né? Para depois você fazer aqui um apanhado, uma diferença entre o que foi previsto e entre o que foi realizado. E é através disso daqui que alguns relatórios gerenciais são desenvolvidos, para que o processo de desenvolvimento daquele item, né, seja sempre aprimorado. Beleza? Daí nós temos aqui o serviço relacionado ao colaborador e o serviço relacionado ao equipamento, tá? Então, para cada serviço realizado, para que essa produção seja feita, nós temos que vincular os colaboradores. Tá? Veja aí que ele vai... essa tabela aqui é N para N. Pode ser que para aquele serviço seja necessário 10 colaboradores, 22, 1, tá? Então a gente vincula os colaboradores para aquele serviço. E o equipamento, esse equipamento ele já tem que estar cadastrado lá no patrimônio, tá certo? Também é uma relação de N para N, porque para realizar aquele serviço podem ser necessários aí um ou mais equipamentos que estão dentro da indústria, tá? Então é isso. Aqui você tem uma visão geral, né? Se você nunca viu o módulo PCP com aquele artigo e com as tabelas, você tem uma noção, uma ideia do que é este módulo de controle de produção. E quando nós fizermos o módulo, aí sim você vai ver funcionando, aí você vai entender plenamente, né, para que é que ele serve e como é que ele vai funcionar, tá bom?